Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 10 horas e 22 minutos, dia 10 de 2 de 2022. Olha ali, ó, 10 e 22, 10 de 2 de 2022, uau, um monte de... Ó, 10, 22, 10, 02, 20, 22. Para quem tem como 2 o número de sorte, aí é o dia. Que assim seja para todos nós. Eu inicio os trabalhos agradecendo o seu carinho, amizade e audiência. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, se você puder se inscrever, compartilhar, falar da Top Traders para a galera que você conhece que gosta da renda variável, eu fico muito grato, mas o principal, atue na área de comentários que assim todos nós aprendemos juntos. Eu vou começar aqui os trabalhos prestigiando os nossos amigos do YouTube. Daqui a pouquinho tem o índice de inflação norte-americano. Eu vou ficar esperto aqui no celular e nós poderemos acompanhar, né? E a área de comentários, né, é o seu espaço. Como eu comento, a Top Traders é a casa do investidor e isso tem que ser feito na prática, você ficando à vontade para tirar suas dúvidas, participar e opinar. Simone Nunes Paixão, estou aqui há mais de 2 anos pelo respeito e competência do professor. Obrigado, a gente que agradece, Simone, tudo de melhor para você, ótimos investimentos. Querido amigo Arthur, um nome que eu acho muito bonito. Parece que os astros, enfim, estão se alinhando para cima, professor, depois daqueles 6 meses terríveis do ano passado. Ali, né, Arthur, teve a inflação subindo e, consequentemente, a Selic para tentar conter, só que o principal mesmo foi a PEC dos precatórios, né? Então, nosso querido amigo, ele está muito otimista quanto ao índice, achando que vai dar uma esticada. Corrigir e depois dar nova entrada nas próximas semanas para ir buscar além do 120k. Eu estou de acordo, é muito comum, por exemplo, a gente teve um período de forte queda no segundo semestre, a gente ter pelo menos um início de ano positivo, viu, Arthur? Ele pede pão de açúcar e nós vamos estudar agora mesmo atendendo o nosso querido amigo por aqui. Então, Pão de Açúcar é um supermercado que eu não costumo ir, eu sempre compartilho aqui a minha rotina, né? A gente gosta muito do Tenda, do Atacadão, tem a Coop também. E o Pão de Açúcar é um mercado que tem as suas peculiaridades, ele é um pouco mais elitizado, mas também você encontra itens que você não encontraria na maior parte dos outros supermercados. E hoje meu Red Bull é de pitaia. Eu particularmente entendo que houve uma correção exagerada. A gente percebe topos e fundos ascendentes e como recuou até a média, é a oportunidade de compra, na minha visão. Ok? Aí temos aqui o Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos. Obrigado pelo estudo da Alpa 4, disponha, querido. Parabéns pela carteira Fly USA, obrigado. É que o professor sempre inventa os nomes aqui. Meu negócio é colocar nome, pessoal. Então, eu lembro que quando eu trabalhava na indústria, né? E a gente fazia as feiras ali no AMB, ia para Joinville fazer feira no Center Norte e a galera às vezes ficava ali 2, 3 dias para montar os nomes dos produtos. Isso é uma facilidade que eu tenho. Eu gostaria de saber, por exemplo, sei lá, tocar violão, tocar piano, eu não sei, né? Eu gostaria de repente de saber surfar, que eu já tentei, não é a minha aptidão. Mas a gente tem as nossas qualidades, né? Então esse negócio para ver nomes diferentes, às vezes eu chegava, em 15, 20 minutos eu já tinha colocado o nome em tudo, né? Então eu que crio essas nomenclaturas aqui na Top Traders, apesar que em alguns casos a minha equipe também o faz, ou fazemos em conjunto, a minha equipe é maravilhosa. Então a Fly USA surgiu assim, entrou uma grana, falei, pô, Fly USA, vamos voar. Aí falei, ó, vai entrar a grana à tarde, eu tava na praia, a gente foi pra cima e realmente é uma boa carteira, obrigado pelo reconhecimento. Tá voando, por isso que é Fly USA. Gratidão pela brilhante mentoria diária que nos presenteia diariamente, fico muito feliz com o seu reconhecimento. O aluno é a força que nos move, né? Não o dinheiro ou a ostentação, mas sim o aprendizado na pureza da sua essência. Rumo ao desafio 115k, eu acho que vai bater segunda-feira, Marcos. Quando eu fiz o desafio,
Eu me esqueci, entre aspas, de um detalhe que é o feriado chinês, né? Tirou totalmente a liquidez. E depois rumo aos 126 mil pontos para que seja aberta a nova imersão. Forte abraço, Fúria, que Deus abençoe a todos nós, principalmente nossas famílias. É isso aí. Um querido aluno que nós temos, assim como o William Reolon. Bom dia, Wagner. Grato pelas análises diárias. Você tem um possível primeiro alvo da queda do dólar? Se puder analisar e falar sobre o ativo aéreo, eu agradeço. Em relação às ações americanas, tem a BNB, acho que seria interessante trocar por X, que é United Steel. Maravilha, vamos lá então por partes, como diria o Jack. A Aere, eu acho que é uma maravilha de papel, energia eólica. Eu tive uma pessoa... Nós operávamos mais ou menos como sócios ali, né? Tinha alguns árabes, que um foi trazendo o outro, mas tinha um alemão, tinha um grego, alguns brasileiros. Eu operava como authorized trader e tal. Isso há alguns anos atrás. Eu já fiz muita coisa aí, pessoal. Para ganhar o pão de cada dia, para aprender, para estar em contato com pessoas que eu achava que poderia somar. E um deles saiu para trabalhar só com energia eólica lá no Ceará. Inclusive nós nos falamos há uns 15 dias. Ele falou que é um baita do negócio, só que dá muito trabalho também. E a Ares, né, é a materialização dessa ideia disponível na bolsa para que você seja sócio. Então, um ativo maravilhoso. Eu penso que nós temos uma simetria em V que vai trazer o preço a 6,74 ainda em fevereiro. E esse ponto vai ser rompido e vai projetar a ação a 8,19. Então, para mim, é uma baita de uma oportunidade de entrada, oportunidade de ouro mesmo. E é o que eu penso sobre a Aere. Daí ele falou pra mim, esse negócio eu acho que a manobra mais difícil que tem na bolsa, nós já fizemos algumas com sucesso e tudo, é justamente você fazer essas manobras de troca, né? O teu ativo, que é a Airbnb, que inclusive nós estudamos quando ela fez o rompimento falso do fundo aqui a 135, aparentemente tem um grande espaço para subir. Primeiro porque tem força compradora lá nos Estados Unidos e as boas empresas, elas são alvos dessas compras, indubitavelmente, né? Ó, tá rompendo aqui uma espécie de canal, ou seja, simplesmente uma LTB rompendo em gap. Então acho que tem um bom caminho. De repente, na dúvida, quer ter um pouquinho das duas, vende a metade e fica metade em X, metade Airbnb ou X também. Tem um grande caminho para subir, a simetria remete a 26,11 e fica meio a meio. Eu acho que é uma boa. Né, meio a meio, eu acho que é legal. E tá saindo o CPI agora, por isso que tá volátil, né? Ó, CPI sobe 0,6 em janeiro de dezembro, previsão de 0,4. E o núcleo sobe 0,6, previsão 0,4. Quer dizer, o índice de inflação que vem um pouco acima do esperado, né? Por isso que deu uma corrigida aqui no Brasil. Então veio um pouco acima do esperado, sim. João Vinícius, boa tarde. 9 mestre, o Minis neste momento chega a 112,610. Não tendo força momentaneamente para romper e subir com força. Creio que a resistência acima de 14 mil pontos seria o ponto decisivo. Que Deus siga te abençoando a todos nós. Então, João, o mini índice, né? Ele tem... Se a gente observar aqui, por exemplo, um gráfico... Vamos observar o semanal primeiro, né? Vamos ver um semanal aqui do mini índice, né? Você pega a semana passada, ó, alta de 0,09. Essa semana, alta de 0,40. Tá de lado. Você põe um gráfico diário aqui, ó, tá de lado desde o dia 26/1. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 sessões de lado. Eu acho que o ponto que separa o joio do trigo são 114 e 145. Porém, entretanto, todavia, o 113,360 é o pico dessas negociações que a gente tem acompanhado e uma vez acima dessa região, eu diria que os compradores tomaram o controle. Né? Agora, por exemplo, está descendo de novo nessa LTA.
uma LTB mais curta rompida, eu acho que a tendência é testar o 113,360 ainda hoje. Só que o CPI veio um pouco acima de esperado, vamos ver como é que o mercado vai absorver. Ok? E pessoal, detonem na área de comentários, pode jogar que eu mato no peito. E hoje tem Corinthians e Mirassol, Corinthians 2, Mirassol 0. O Renato Augusto vai fazer um gol do meio de campo, pode me cobrar amanhã. César Paulo, que é de Brasília, torcedor do Fluminense. Fala, Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Comandante, analisa pra gente BR Foods no Diário Semanal, por favor, claro. Também comente sobre esse gap monstro. Podemos dizer que é muito forte e deverá atrair preços, inclusive porque a empresa continua sendo uma empresa top. Minha mãe que gostava das coisas da Sadia, Perdigão. A única coisa, quando eu era garoto, que a gente comprava que era Sadia e Perdigão era aquela linguiça da Aurora pra churrasco, que é boa pra caramba, né? E uma vez eu tava conversando com um amigo meu pai teve lanchonete durante mais de 40 anos. Meu pai trabalhou na Volkswagen, São Bernardo do Campo, e depois ele teve uma lanchonete, né? Chegou a ter duas, durante quase 40 anos ele foi comerciante. E meu pai... cada dia da semana ele fazia um prato, inclusive de domingo, e era um negócio, no mínimo assim, interessante. Fazia fila para pegar, o pessoal encomendava, aí um dia era moela, que inclusive eu particularmente não gosto, outro dia era isso, aquilo, e tinha uma linguiça que ele fazia no álcool lá, que tinha pimentão vermelho, amarelo, verde, que era, o pessoal chegava quase a brigar para... E ele usava linguiça de uma marca chamada Chapecó, que eu não sei se a Aurora comprou, se foi integrada, se alguém souber, me diga. Porque eu sei que a Aurora tem uma planta lá em Chapecó, né, ou numa cidade próxima. Então, o nosso querido amigo, ele pede BR Foods, então eu me lembro disso, né, eu lembro que eu saía da natação, eu passava lá, ele estava fazendo... Ó, o menino se recuou aqui um pouco. Então, por exemplo, aquele nosso racional do dia. Nessa região de 112,550, 112,500, eu acho que é uma oportunidade de compra se a gente estivesse numa sala de imersão para entregar, de repente, na máxima do dia. Não é o raciocínio de day trade, é um raciocínio intraday, né? Então, digamos assim, a máxima é 113,240. Então, a gente faz aqui 113,240. Vamos falar numa entrada agora, 112,500. Então a gente faria um trade aí, intraday, para ganhar 740 pontos, vamos ver se dá certo. Então pau na máquina, aí como simulando uma imersão ou uma aula ao vivo, alguma coisa assim. Mas o que derrubou foi o CPI, sem dúvida, né? Saiu mais alto que esperava 0,4, saiu 0,6, inclusive o núcleo. Então, vamos dar uma olhada aqui em BR Foods, né? BRFS3, ela é uma empresa top, mas junto com M. Dias Branco, com B3SA3, é uma das empresas mais difíceis de operar. Você trabalhar contra uma barra dessa aqui, que caiu 17%, não, que caiu 17%, é complicado, né? Tem um ponto aqui que é o 1891, que é uma referência, tá acima e tentando montar fundo. Aquela história, César, entre a compra e a venda, eu compraria. Né? É isso. 18,91. Mas é uma compra que você está indo contra a maré, mas que se der certo também você ganha uma bolada. Talvez para quem é mais arisco, você poderia colocar o stop 18,80, 18,79 e aí alongar um pouco mais o alvo aqui. Eu acho que faz sentido. Ok? E é uma empresa top mesmo. O Sobrevivente. Boa noite, mestre. Poderia, por gentileza, falar um pouco da Semin, claro? A Semin é a empresa de... É quase uma exposição direta ao minério, né? Minério esse que tem um bom viés. Ó, ontem alta de 5,62, agora o minério futuro subindo 1,65, tá 156 dólares. Então, para quem falava que eu era louco de dizer que o minério chegaria em fevereiro, início de março, a 1,63,90, vai chegar. Ou não, né? Vai chegar, ó. Então tá rompendo um novo pivô a 153. Quem opera minério 153 é stop. Se você for trader de guerrilha. E a Semin, eu acho que é... Na verdade... Houve alguma distorção, mas é quase uma exposição direta. Você fala, professor, mas uma exposição direta, mas ela está parada. Mas deve estar acumulando aqui para explodir. Perceba que a Vale, né,
ela já tem respondido melhor. Né? Tanto que está subindo hoje e está preenchendo aqui o gap. Ou vai preencher ó, 93,68, hoje chegou a bater 93,14. E é isso, o Vale tem uma simetria francamente altista, que no meu entendimento vai trazer o preço a 105, 106 reais, quem sabe ainda no mês de fevereiro. Se ela preencher o gap e não voltar, não entrar pressão vendedora aqui, ela preencherá. Ok? E o Luz Gouveia, eu até respondi aqui, ele perguntou se era uma reação exagerada, eu respondi que sim, porque de repente poderia ajudar alguém na sessão de ontem, coisa e tal. Então o que a gente vai fazer? Ó, já está subindo 300, 350 pontos aqui desde o nosso racional. Ó, se estivesse numa aula, se bobear, bate no alvo de 103,240, simulando aqui uma aula ao vivo, né? Até antes da gente terminar a gravação. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para responder para vocês. Deixa eu ver aqui. Cara, quem liga para alguém? Acho que eu fiz uma compra que o rapaz tá ligando. Uau. É que eu comprei um negócio no Mercado Livre, extraviou, as pessoas complicam aquilo que é simples. A vida é simples, mas alguns complicam. Então vamos lá, tá tudo certo, eu não anotei nada, eu só anotei os ativos para não esquecer para fazer o estudo. Ainda bem que eu olhei, senão ia passar batido mesmo. Ainda bem que eu olhei, que são os balanços, né? Eu me organizo bem fazendo anotações, então, se você não anota, se é uma pessoa que passa muita coisa por você no dia, como é o meu caso, um ou outro item você esquece, anotando não. Então, por exemplo, o primeiro ativo, né, que eu anotei aqui dos balanços é SUSB3, está caindo pós-balanço. Todo mundo sabe que a nossa exposição ao setor é Honey, né, Irani, muito mais descontada, numa fase embrionária de alta, provavelmente aqui um fundo duplo. SUSB3, ela já tinha materializado o movimento precificando bons números, né? Então, essa correção abre oportunidade? Sim, para quem é seguidor de tendência eu penso que abre, mas poxa, se você tem Irani mais descontada, na minha visão faz mais sentido comprar Irani. Aí tem Dexco, que é antiga Duratex, né? Eu sou fã da marca particularmente. Uma maravilha de empresa, maravilha de ativo. Nós temos Porto Belo, que guardadas as devidas proporções, repito, guardadas as devidas proporções, é de um mesmo setor, apesar de eu saber de todas as particularidades. Eu gosto das duas marcas, né? Porto Belo e Dexco, e acho que é uma excelente alternativa para comprar em flexão, ainda mais com essa queda de hoje. E aí nós temos Disney, né? Que não abriu ainda. Eu até comentei sobre ela aí nas redes sociais. O streaming, né, foi o principal responsável por um balanço formidável da empresa. Ontem ela subiu 3,33, já está 7,63 no pré-mercado, vai subir arrebentando tudo por aqui. E o mais importante, já tinha acionado um pivô de alta 14469, né? Para bater no 160 aqui é só abrir, né? Já deve abrir voando aqui, buscando 160,32, e se romper o gap aqui vai ser preenchido nos próximos pregões, no meu entendimento. Eu vou colocar o IBR, eu vou colocar as ações ligadas ao essa manobra de setor de telefonia aqui, que eu acredito que seja conveniente. Acho que muita gente quer ouvir, né, a minha opinião. No caso da Oi, né, é uma ação extremamente volátil. Ontem ela oscilou simplesmente de 1,16 até 0,77. A Oi é o seguinte, um ativo assim eu não venderia descoberto, é a minha regra número 1. A minha regra número 2, se entrar, não entre alavancado, muito menos no day trade ou fazendo um termo. Se você entender que você colocar uma grana que você colocaria num lote faz sentido para ganhar 10, 15%, só que você pode perder 20 ou 30, faz todo sentido. É a minha visão. Não é o perfil de ativo. Porra, a quantidade de carteiras que a gente está no momento. Se não tem Oi, é porque a gente entende que não é uma boa opção no momento. Simples assim. Mas eu operaria da forma que eu comentei. Aí teve a TIM, que eu anotei aqui, né? Que é uma que está envolvida na manobra.
Eu acho que a TIM já tinha precificado um cenário bem positivo, é aquele ativo que está mais em ponto de realizar lucro do que qualquer outra coisa, né? Distante de média. E a gente tem a Telefônica, né? Vivo, enfim. Que também, né? Materializou já um movimento, falhou no rompimento do pivô. E tem tanta coisa boa aí, eu não compraria a Telefonia. Entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado a comprar alguma, compraria a Vivo, a Telefônica, né? Mas como a gente tem alternativa, não faria no momento. Certo? Então, estão entregues aqui os ativos. Maravilha. Então vamos para os ativos fixos, tomar um gole aqui do meu energético de pitaia. Ontem nós tivemos dados sobre o setor de bebidas, o ativo reagiu bem. Não é a minha preferência, mas entre a compra e a venda eu compraria. Tecnicamente, tem suporte aqui a 14,35, 14,39, 14,35. Então, é um rompimento falso, uma situação que pode ser entendida como, até pelo volume, como uma situação favorável à compra, sim. B3, SA3, eu penso que esse recuo ele abre oportunidade, mas a compra mais descontada, obviamente, aqui foi na média de 21, né? Nós temos aqui uma estrela da manhã, típica Morningstar. Vem um candle vermelho, aí um candle que marca o fundo, seguido por um candle verde, então uma típica Morningstar. Mas assim como BR Foods é um ativo duro de operar, a B3 SA3. Setor bancário hoje reagindo, né? Tá mais aqui para um mastro bandeira do que qualquer outra coisa o movimento em BBS3. Bradesco ontem exagerou, gerando oportunidade. Então eu penso que Bradesco é a oportunidade com esse desconto que ocorreu pós-balanço, de compra a mercado. Itaúsa, uma correção absolutamente clássica, normal, tradicional, aproximação de preço em média de 21. Agora, tem um detalhe. Apesar de a gente ter um pivô de alta acionado a 9,71, tem um ponto aqui que é o 9,96, que é interessante que o ativo trabalhe acima para não ficar com cara de topo duplo. Porque se pesar o cenário, por exemplo, poderia descer até, de repente, até 9,40, por exemplo. Aí a gente já percebe que Tube reage bem. No caso de Tube, praticamente tocou a média hoje. E o eixo, digamos, do topo duplo, que eu duvido que surta efeito, é 24,71, já está acima. E a gente vai ter Sambi 11, que é a nossa posição no setor de grandes bancos. Ontem eu fiz um exercício, né, que é de observar aqui nesse link do meu. Já fomos muito parceiros, assim, amigos de Expo Money, inclusive tem uma camisa igual a minha, ó. A Barba também, de repente vão falar até que é meu irmão, ó, Emanuel, Carlos Martins, cara muito inteligente, formado no ITA. Já fomos parceiros de Expo Money e tal. E ele tem esse link aqui que é bom, ele é um cara genial. Pessoas como Carlos Martins, William Marques, Antônio Montiel, André Hanna Fará, são pessoas que não estão aí, né, nesse cenário midiático, pelo menos não na proporção que mereciam, mas são caras que o André Moraes sim, o Aliakin sim, mas tem grandes parceiros aí que não tem o seu trabalho conhecido por tanta gente, né? Igor Gramiani, que eu acho fantástico, o Márcio Gomes lá do TC. Então, são pessoas que eu respeito demais. Então, ontem o setor bancário imprimiu 700, 800 pontos de queda. E hoje, apesar da Vale liderar, ó, você tem YouTube, Bradesco aqui fazendo alguma pressão na ponta compradora, né? E aí a gente vai ter BPAC, que é ativo fixo, eu acho fantástico a ação, sem dúvida eu compraria. Se tivesse um capital extra, caixa no momento. Aí nós temos o IFNC, recuo entre média e preço, topo anterior, acima de 10.418 mostra força. Acho que isso deve ocorrer. Aí nós temos o IMAT, índice de materiais em alta, né, mantendo-se acima de 6.506, eu acho que deve seguir um caminho de topos e fundos ascendentes. E MOB, índice do setor imobiliário caindo, porém, entretanto, todavia,
Será que aqui é um padrão prancha do pirata para descer? Acredito que não. Está segurando na média de 21. E aí temos Small 11, que é uma exposição simples, barata. A Small Caps, um padrão bem parecido com o Imob, né? Então eu creio que segure por aqui e inicie um movimento de alta, especialmente se mantiver-se acima de 114,40. E nós temos o índice de consumo. O índice de consumo, talvez aí fazendo uma curva para cima. Quem sabe testaremos 4,067 nos próximos pregões. Índice de energia na tela. Minha interpretação é que nós temos uma simetria que vai jogar o preço a 78,739 e aqui acionará um pivô de alta. Petrobras a seguir não prosperou no pivô de alta abaixo de 31,62, isso deve elevar as cotações. O que a gente vai fazer aqui? Então apagaremos os topos e fundos para deixar um gráfico limpo. Trabalhar com qualidade, com bastante serenidade, um gráfico limpo, atualizado. Aqui a gente pode traçar uma linha de retorno. E a tendência é que suba aqui e venha no 34,64 no curto prazo, na minha interpretação. Vale a gente já tinha estudado, né? Está caminhando aqui para fechar o gap a 93,67, quem sabe hoje. China 11 aparentemente vai subir mesmo, houve um padrão penetrante entre os dias 7 e 8 de fevereiro. Então se romper a média tem um bom espaço para subir. Fica interessante nessa região sim. Aí nós temos Curi, que está tentando, né, atrair sangue novo aí na média de 21. Penso que o fará, assim como o Melk, tendo aqui um movimento de acumulação para uma alta posterior. Local Web é Local Web, né? Ela precisa romper o 10,46 para decolar rumo aos R$15. Penso eu que é o caminho mais provável, a seguir Gerdau, que está reagindo timidamente à alta do minério, mas está rompendo um triângulo de grandes proporções e tem um fundo triplo. D1F25, essa LTB, no meu entendimento, separa o joio do trigo. Nós temos um bebê abandonado de fundo, mas que tem um efeito limitado porque o movimento anterior foi curto. O dólar de lado. Nosso amigo pediu para eu falar em alvo para o dólar. Eu penso que a região de 5,200 pode ser o nosso alvo sim. Ok? Se descer para cá, talvez a gente realize lucro, nós somos espertos para não devolver. Tem um pivô de alta na perda de 5,290 com 500. E no intraday está tentando aqui montar fundo, forte volume. Vamos ficar espertos aqui com 5,266. O Ibov a seguir, subindo 0,15. O núcleo do PCE, o próprio do CPI, estragou um pouco a festa, mas a inclinação está acima da média de 200. Está começando a trabalhar acima da média de 5. A média de 200, essa linha mais discreta, a verde é de 5. E o mini índice, né, do momento que a gente comentou sobre um racional aqui, ele quase foi na máxima, chegou a bater 113,145. A gente falou em compra 112 e 500, né, ele quase foi no 113. E ele está lutando aqui na LTA. Essa aqui é a realidade, né? Então vamos descer aqui. Falamos de Small 11, Bolsa da China. Deve testar a média de 21, romper e vir na CLTB, porque tem uma simetria em V. Nós temos a Bolsa do Japão, acionou pivô de alta no rompimento de 27,357, minério de ferro nós já havíamos comentado. O petróleo é isso, né? São topos e fundos ascendentes. É o que vai desenhando, os fundamentos e os gráficos estão alinhados e os títulos americanos de 10 anos que penalizam empresas de tecnologia como Local Web, que toma empréstimo lá fora, ainda não prospera num sinal de topo aqui de correção. Ontem houve uma alta importante no índice Nasdaq, o ponto-chave que separa o joio do trigo é o 14.504, cujo rompimento projeta 15.319. Aí temos o índice das 500 principais empresas americanas,
O ponto é 4595, cujo rompimento projeta 4748. A seguir nós temos o Dow Jones, né? O pré-mercado americano tá meio xoxo ali, sem... se bem que agora tá caindo. Por isso que corrigiu aqui no Brasil também, ó. Porque depois do CPI houve uma pressão vendedora, né? Vamos ver se recupera ao longo do dia. Para que o mercado já esperava, esse CPI é o que veremos. E o Dow Jones chegou a romper o pivô, a 35.679, né? O VIX no pré-mercado está em alta, né? Isso tudo pós-índice de inflação. Né? O CPI veio mais forte, então entende-se que o Fed pode ser mais agressivo na alta de juros e tal. E aí nós vamos ter o BZQ, que ontem caiu aqui abaixo de 13,57. Vamos ver como é que vai abrir hoje. E temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Aí é uma alta de 1,70 na semana. Tem uma mistura aqui de W com ombro cabeção invertido. E no gráfico diário, mantendo-se acima de 32,21, tem um bom espaço para subir. Vamos ver hoje como é que vai resistir o EWZ. Aí nós teremos aqui a Bolsa do Reino Unido. Para o alto e avante, precisa manter-se acima desse topo anterior. Aqui temos Paris, né, o ponto-chave que separa homens dos meninos, 7150. E o Eurostock 50, caso tenhamos o rompimento de 4259. Pode voltar às máximas recentes. E aí, posteriormente, o índice DAX. O ponto que separa homens dos meninos, 15,736. MME, fluxo para mercados emergentes, rompeu um pivô a 1241.5 e está exatamente nessa região fazendo um pullback. Eu acho que o topo anterior e a barra de ontem devem falar mais alto. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está na média de 21, olho vivo, porque nós temos uma posição no dólar e pode ser influenciada assim pelo DXY. E o Bovespa em dólares, aí na tela, correção até a média de 5, nem se aproximou da de 21, mostra a força. E sobre o milho, sim, eu estou acompanhando o milho aqui para a gente de repente ter um racional. Vamos acompanhar de perto bandas de Bollinger Mega Ultra justapostas. Então eu falei dos balanços, faltou fazer o quê? Falei da carteira desafios, faltou eu falar da carteira Fly USA, então vamos lá. Pegar os fechamentos de ontem, né? Vai abrir só 11h30. Pessoal, Mercado Livre, muito descontado, acredito muito na empresa, excelente oportunidade. XP é uma ótima reação pós-balanço, amplo espaço para subir, em especial se houver um rompimento de 35,47. AMD, acho que acertamos na mosca, ó, rompeu 130,06. Tem que ver como é que essas empresas vão reagir hoje também, porque o pré-mercado está pesado, né? Mas United Steel, então esses ativos, se eles abrirem caindo, na minha opinião são oportunidades, ó, United Steel, GM, né, acionou o martelo ontem no rompimento de 49,88. Deere Company para o alto e avante. Né, o movimento é tão forte no diário que a gente precisa colocar um semanal. Se fechar a semana acima de 388 e 10, pivô de alta no semanal, que vocês sabem que é um padrão bastante forte. Aí temos Tesla, que no meu entendimento, interpretação e visão, aqui é um típico gap de fuga aí que ela está acumulando para explodir. Caterpillar, né, iniciando o movimento de alta após tocar LTA numa fase embrionária. Apple, acima de 17602, pivô de alta. 3M, talvez formando fundo duplo. Esse daqui já não me passa tanta confiança, eu estou monitorando. E JP Morgan, para o alto e avante, rumo aos $170, correções na minha visão. Oportunidades. Aí a gente vai ter a carteira Imersão Pocket. Não, o mercado devolveu aqui, estava mais animado, né? Pós-CPI
houve, digamos assim, né, uma das palavras da moda, né, um arrefecimento, né? Aí Caixa Seguridade, ela deu a resposta que a gente queria. Tem um racional aqui de Mastro Bandeira. Gemate, eu entendo. O problema não é Gemate, o problema é o setor, né? Então, quando o setor começar a reagir, que eu acho que vai ser breve, Gemate, na minha visão, é a melhor exposição possível, né? Imagina Gemate com o mercado a 115, 116 mil pontos. Smart Fit já está inclinada para cima, Rapt 4, correção até a média, eu entendo que é a melhor opção do setor de automóveis. Soja 3, uma acumulação. Santos Brasil, piada, né, nesse valor. Mastro Bandeira deve explodir tudo aqui nos próximos dias. Y Duque, melhor opção do setor educacional. Racional também de Mastro Bandeira. E BKBR3, que é Burger King, que a molecada adora. E os adultos também, né? Precisa dar uma resposta assim no curto prazo também. Mas está interessante. Carteira Ouro. Sambi, né, a gente já tinha visto. Natura ontem me animou muito. Né, uma alta de 7,83. Natura acima de 24,60, acho que ninguém segura. O ativo vai decolar aqui de fato. Rânio havia comentado, para mim, a opção mais descontada do setor de papel e celulose. Semin tínhamos visto. Rail deu uma resposta legal. 2 soldados brancos acima da média de 21. Pode buscar 18, 19, 20 reais ainda em fevereiro. Porto Belo, muito descontado, uma das maiores oportunidades da Bolsa, junto com a Dexco, inclusive, que a gente estudou anteriormente. SAPR11, Mastro Bandeira, Informação, JHSF, uma das ações ouro da carteira, de fato. Muito descontada. E Grendene, no meu entendimento, a melhor opção do setor calçadista. E por fim, Pets. É um ativo que sente, né, esses índices de inflação, coisa e tal, mas a correção abre, na minha opinião, oportunidade. Não acredito que ela feche nessa magnitude de queda, e sim que existe uma recuperação quase total ao longo do dia. Então é isso, né? Falando do mini índice, sombra inferior, respeito à região de 112.500, daqui a pouco deve buscar ali os 113.240, e a gente pode traçar inclusive aqui uma outra reta, e ela deverá separar homens dos meninos, joio do trigo, nesta quinta-feira. Olha o volume aqui. Então é isso, pessoal. Saúde e paz a todos. Hoje Corinthians 2, Mirassol 0. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Nada resiste ao trabalho. Valeu.